Boa noite, pessoal. Namastê, Deus em mim, saúde a Deus e vocês todos. Depois a gente conversa. Depois a gente vai. Pessoal, vamos retomando então o nosso encontro da quarta-feira. Hoje a gente retoma o estudo de Mestre Ramatiz, o nosso tutor da nossa biblioteca, tá? Tutor da nossa biblioteca e videoteca, o Mestre Ramatiz. Nós vamos entrar hoje no livro Mediunismo. Tá? Nós encerramos o livro Mensagem do Astral, é isso? Hoje nós entramos no livro Mediunismo. Ele é fantástico, principalmente para quem é médium. Tá? Só que os primeiros encontros, né? A gente fala de uma coisa, a gente vai falar sobre assuntos mais superficiais. E, evidentemente, que no transcorrer do estudo desse livro, em outros encontros, a coisa vai se aprofundando e a gente vai entendendo bem algumas questões sobre mediunidade muito importante. Muito importante. O próximo estudo seria a fisiologia da alma, tá? De Ramatiz. Mas eu, talvez, por ideia minha, de munição, não sei, eu digo, não, vamos entrar em mediunismo, né? Porque a questão da mediunidade ainda é... As pessoas não sabem, não conhecem. Principalmente quem é médium não sabe o que é mediunidade. Às vezes quem não é médium sabe muito mais do que quem é médium. E aí a gente vê as grandes confusões, né? As grandes doideiras, né? Que se fazem por aí. Tá? O médium tem que saber. Ele tem que conhecer a si mesmo. Conhecer toda a sua fisiologia, a sua anatomia, o que é isso, o que é aquilo, o que acontece, por que eu tontei, o que eu sou, o que eu... Enfim. O que acelera o coração, o que é médium, qual o objetivo da mediunidade, qual a finalidade de ser médium. Né? E qual é a diferença entre mediunidade e animismo? O mediunismo e animismo tem uma diferença enorme. E por que ambas hoje, no século XXI, elas são extremamente importantes? As pessoas não sabem. Que muitos ainda têm a tola pretensão de achar que a mediunidade perfeita é inconsciente. Não é. Mediunidade inconsciente normalmente é para médiums, normalmente, não geralmente. Normalmente para médiums brutos, lá atrás, que não poderiam interferir na obra do mentor. Hoje não. Hoje, no século XXI, a consciência é outra. As gerações estão vindo muito mais inteligentes. Então, a mediunidade ela precisa avançar nesse sentido. E como é que a mediunidade avança? Com um trabalho em conjunto com a ele mesmo. Então, a inconsciência ela está fadada ao desaparecer. Ela está fadada a desaparecer. Hoje, praticamente zero o número de médiums com um nível inconsciente. Hoje é praticamente impossível. Porque não é esse o objetivo. Não é isso que eles querem. Eles querem médiums que saibam, médiums que conheçam. Para participar, que aprendam para poder participar junto. Por isso que o mentor é um tutor. Tá? Não é uma mãe embalando filhote. Não é isso. O mentor não é uma mãe. O mentor é um mentor, é um professor, é um tutor. Está ali para te ensinar a caminhar. Tá? Então hoje nós vamos entrar no livro de Ramatiz, Mediunismo. Tá? Esse livro foi retirado da biblioteca, tá? Só no final do estudo, daí eu disponibilizo de novo. Tá? Nós vamos tentar passar hoje para vocês 3 capítulos. Tá? Vou tentar acelerar um pouquinho, por quê? Evidentemente que eu não vou ler todas as perguntas e nem todas as respostas, porque senão fica cansativo. Já é cansativo um pouquinho no estudo de Ramatiz, porque ele tem uma dinâmica diferente, ele é mais leitura e debate. Tá? E de todos os estudos que a gente faz, é o mais leve. O que a gente faz na quarta-feira é o mais tranquilo, é o estudo de Ramatiz. Eu digo em termos de conteúdo. Os outros são mais difíceis. Semana que vem tem arqueômetro. Semana que vem vai ser bom. Tá? Nós vamos entrar na magia da matemática. Vai ser bem bom. Tá? Muito bem. Capítulo 1, que fala sobre considerações sobre o livro dos médiuns. Não dá para falar de mediunidade sem mencionar esse livro, né? O livro dos médiuns é um marco na obra mediúnica de todo o planeta. Tá? Separei algumas perguntas. A1. De início, gostaríamos que nos indicasseis qual o método mais eficiente para o êxito do desenvolvimento mediúnico, ou qual o processo mais aconselhável para educar o candidato a médium? Pergunta básica, né? Qual é a resposta? O que vocês acham? Já que a pergunta é bem fácil, vocês me disseram que é fácil, eu gostaria de saber.
método mais fácil de se ensinar médio? Prática. Estudo. Hã? Foi ele? A mão na massa. Botar a mão na massa. Olha só. O médium, claro que eu não vou ler toda a resposta, tá, pessoal? A resposta de Ramatiz é. Tá? O médium também precisa começar o seu desenvolvimento mediúnico orientado pelas lições básicas da doutrina espírita. Tá? O homem pode tornar-se engenheiro, advogado, médico ou magistrado, mas ele sempre terá de começar pela alfabetização. Então, uma sugestão que a Ramatiz dá é como livro de alta alfabetização, básico é o livro dos médicos. Então, vê que Ramatiz não é contra o espiritismo, como muitos espíritas acham por aí. Ele é completamente a favor, só que ele tem uma visão mais universalista. Não é fechado. O médium desenvolvido, aí já estamos falando de médium já desenvolvido, não aquele que está iniciando, desenvolvido. Olha só que interessante. Na acepção da palavra, é fruto de longas experimentações em favor do próximo. Só o serviço desinteressado, a imaginação, olha só o serviço desinteressado, a imaginação disciplinada, vamos ver se você não conseguir explicar. A imaginação disciplinada e o equilíbrio moral e emotivo é que poderão garantir-lhe o sucesso nas suas comunicações com o alto. Só o desenvolvimento mediúnico correto, supervisionado por outras criaturas sensatas e experimentadas, é que realmente poderá garantir os resultados proveitosos, evitar os espinhos das decepções prematuras ou o desencanto das tarefas fracassadas. Falou tudo. Ou seja, tem gente que sabe que é médium, né? Já, digamos assim, já encara uma tarefa mediúnica qualquer, e o que acontece sem uma prévia educação, alfabetização, ok? E um acompanhamento de alguém que seja médio experimentado, de alguém que seja um verdadeiro iniciador, um facilitador nessa área. O que acontece hoje com esses médios? Eles caem, eles fracassam. Eles caem, eles fracassam. Não, só um pouquinho da vez. Estou sentado, por exemplo, numa mesa. Estou fazendo um trabalho desobsessivo. Pô, não tem muita coisa. Aqui é só ali se concentrar, relaxar, né? E pronto. Não tem toda uma dinâmica de Umbanda, que o caboclo tem que ir para lá, o preto velho vem para cá. Porque a dinâmica de Umbanda, na mediunidade de Umbanda, é uma coisa um pouquinho mais complexa. Né? Porque tem a questão da ostensividade com maior grau. Já numa mesa desobsessiva, a coisa é mais ou menos simples. Mas o que acontece com o médium que não tem alfabetização, ou que tem alfabetização, mas não tem um outro médium que acompanha? O que acontece com esses médiums? Aí vocês vão me dizer assim, mas só um pouquinho. Numa mesa desobsessiva tem o dirigente. O dirigente está mediunizado? Então, como é que o dirigente pode saber o que ele está vendo, o que está acontecendo? Tem que trabalhar lá no exercício. Quando o dirigente não está mediunizado como mentor espiritual. Que mesmo que ele seja um clarividente, ele pode estar enxergando realidades distorcidas da espiritualidade. Isso não é complicado? Eu saí da mesa de obsessão, quero vir e não tem. Fazer outra coisa, né? E às vezes os caras estão ali metendo o pau e ela está tudo bem. O primeiro trabalho que eu saí da casa espírita foi a desobsessão. Porque o que acontece? Olha só, vê se vocês vão concordar comigo, tentar pegar esse gancho. O cara está numa mesa desobsessiva. O dirigente não mediuniza, isso eu sempre conto. Para mim, o dirigente tem que mediunizar. Tem que trabalhar mediunizado com o mentor. Não pode estar de cara limpa. Aí eu não estou mediunizado, sou um dirigente, eu estou trabalhando com um monte de médios e mentores ou zombeteiros que eu não estou vendo. Como é que eu posso garantir que é um zombeteiro? Pela minha intuição? E o que é intuição? Mas olha como é complicado, mas o dirigente não tem culpa, mas então o trabalho em si, ele pode vir a dar problema. Não estou dizendo que ele dá problema,
ele tá com um risco grande. Porque muitas vezes, cara, o dirigente está ali tentando doutrinar um ser e o cara está com outro propósito. O cara tá com... Mago negro, vocês esqueçam que ninguém doutrina mago negro. Mago negro não pisa em centro espírita, vocês se esqueçam. Apesar de ter muito espírita por aí que diz que não, que minha casa doutrina mago negro, vocês se esquecem. Mago negro não pisa nem em casa de umbanda, e não existe médiuns preparados para trabalhar com essas energias aí. Esqueçam, não esqueçam. Deixa eles quietos lá. Porque lá é pra gente competente para lidar. Nós não somos competentes para isso aí. Não temos nem axé para isso. Axé individual e nem coletivo para isso. Mas o que acontece? Às vezes tu tá ali e tu não sabe o que tu tá fazendo. O que tu vê? Tu vê o médium. Algumas expressões faciais do médium, expressões corporais, a linguística, né? Tudo aquilo. Mas tu não sabe o que está por trás daquilo ali. Porque o outro lado tem muito tempo para arquitetar as coisas. Então, vamos pensar. Tá? É complicado. O Davi está dizendo que todo o trabalho do exorcessivo é perigoso. Eu não estou dizendo nada. Estou dizendo que há uma possibilidade grave disso aí. Por isso que eu prefiro trabalhar mediunizado, porque daí eu tenho o apoio do guia espiritual, junto com o meu conhecimento, mas principalmente do guia espiritual, para comandar a coisa. Porque a gente já se livrou de cada aperto ali graças à mediunidade. E se não fosse a mediunidade, depender só da nossa força de vontade, ou nessas horas, vamos orar, né? Vamos rezar que ajuda. Ajuda, filho, mas dependendo da bronca... Vou dizer, reza e reza bastante. Essa porra, Quem é médio já sentiu o cutuco. Quem é médio, assim, imagina se tu tem um dirigente que não está mediunizado. E que eu tô de cara ali, não, o negócio é o seguinte, chegou Davi agora. Vamos fazer uma contagem. Vou te doutrinar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Pulsos energéticos. Te mandei lá pro espaço. Mandei vou aplicar uma mandala quântica. Uma figura que está desenhada no quadro. Tu nem sabe se aquilo tem axé. Tu não sabe qual é a procedência daquilo. E nós podemos falar, porque nós experimentamos isso. Então nós podemos falar bem que aquilo não funciona. Tá? Nós experimentamos. E aí, cara? O que é apometria, cara? Não, vamos aplicar uma apometria, né? Que tem muito dirigente que hoje não mediuniza porque tem apometria. Mas o que é apometria? Desdobramento, né, dos corpos através da indução por contagem de pulsos. Mas nem todo mundo que se desdobra por contagem de pulsos enxerga o outro lado. A apometria é realizada com médiums que se desdobram e enxergam o que está acontecendo. Se não for um médium que se desdobre por contagem de pulsos e vê no plano astral o que está acontecendo com a irmã, tu não serve para trabalhar com médium. Não serve. Não tem como. Aí o cara tem que ver, olha, tem um serzinho ali grudado nela, sugando energia. Então vamos lá. 1, 2, 3. Aí entra um ponto de Ogum, eles entram com um ponto de não sei o que, de Xangô, depois um pontinho de Oxum. Os caras têm toda uma técnica com método muito boa. Agora, aplicar uma apometria de cara limpa num ser que eu não sei nem onde é que vem, é complicado. Por isso tem certas casas que estão usando esse espaço apométrico aí, já fui vídeo, bato, sai de lá mal. Sim. Sai de lá mal. Vai dobra, né? Pô, aí sai ali na tua consulta, 5 passos apométricos. Tu toma o primeiro, tu não vai tomar os outros, tá? É complicado. E outra coisa, no momento que os caras estão aplicando pulso, tu se desdobra, tu abre uma janela vibratória, tu abre espaço pro outro lado. Olha, tudo bem? Não, tudo bom? Tudo bom? Então tu abre uma janela vibratória nessas contagens de pulsos, que se o dirigente não está mediunizado, o que acontece, cara? Eu não estou vendo quem está ali. Eu não sei quem está agora aqui nessa sala, eu não sei quem está aqui. Estou falando do plano astral, perispírito, que nós, como a gente já falou, a gente vive em duas realidades. A gente tem a realidade física e a perispiritual. Eu não sei quem está aqui. Ah, mas só um pouquinho, eu sou clarividente. Vamos dizer que o Fernando, eu sou clarividente, eu estou vendo aqui que tem um espírito lá, tem um espírito lá. Aí como é que aquele lá? Pô, aquele lá é bonito. O cara tem uma aura de luz. O cara é um
mas só um pouquinho, a coisa está se adensando, né? Sempre. A coisa está se adensando. Como espíritos de luz, daqui a pouco se transfiguram numa poeira. É uma fumaça cavernosa, uma coisa que os caras. Ainda mais Mago Negro, que não é o caso, que não chega em casa de Umbanda, não chega em casa de espírito, você conversa, você palestra. Mago Negro não chega. Não pode chegar. Não pode. Ninguém tem estrutura para isso aí, para suportar um trabalho assim. Tá? O que acontece? Clarividência não quer dizer nada, meu velho. A clarividência não quer dizer nada. Às vezes é bom, né? Porque o hashtag pode ser correto. Vocês estão me entendendo? Eu não estou metendo pau aqui no Claro, trabalho não. desobsessivo. Eu só acho o seguinte, que mediunidade se trata com mediunidade. Para tu trabalhar com mediunidade, o dirigente tem que ser o primeiro a ser médium. Porque se ele não for médium, pode tomar pau. É o que acontece, viu? Tá chegando agora a questão do trabalho desobsessivo. Eu só estou dando uma opinião, tá? Não tô... Porque o dirigente de uma mesa desobsessiva, ele tem que ser o primeiro a ser médium. Porque tu não tá vendo quem está chegando ali, cara. Isso é muito perigoso. Ah, mas ele tem a alfabetização, como diz Ramatiz. Beleza. Mas ele tem a prática. Ele tem a experiência. O que diz Ramatiz aqui? Né? Só o desenvolvimento mediúnico correto, supervisionado por outras criaturas sensatas e experimentadas, é que realmente poderão garantir os resultados proveitosos e evitar os espinhos das decepções prematuras ou o desencanto das tarefas fracassadas. Um trabalho desobsessivo, por exemplo, não deixa de ser o quê? Uma tarefa, uma técnica de aprendizado do médium. Ele está ali também se educando. Mas ele está se educando, quem é que está educando ele? Um dirigente? Sem estar mediunizado? Eu já vi muita gente me espírita com uma falta de opção. Pessoas saem mal, ou acham que estão doutrinando um ser, cujas intenções daquele ser não é bem aquilo que ele está imaginando que é. E médium ludibriado, ou dirigente ludibriado, é a coisa mais fácil que tem. Por isso que, a coisa, quando é do plano astral, entrega para o astral. Não te mete a besta a fazer aquilo que tu não sabe, ou aquilo que tu acha que sabe, porque essa questão da apometria não é bem o que estão ensinando por aí. A apometria não é simplesmente desdobrar os copos, aplicar um monte de apometria quântica, um monte de símbolo e cantar ponto. Não é assim. A apometria, a verdadeira apometria tem que ser com médios que tenham a clara evidência. Pontou o pulso, o médio se desdobra, ele tem que ter a faculdade de enxergar com os olhos do perispírito. Senão não serve um trabalho apométrico. Isso está lá no início. As pessoas estão perdendo a raiz da apometria, que foi do Dr. Lacerda. O médium tem 6 metros, tem um dirigente, tá, mas o dirigente não está mediunizado. Mas tem um detalhe, o médium se desdobra e está vendo, não, eu estou vendo, eu não estou imaginando, eu estou vendo, ó, tem um ser grudado no campo áurico dela, sugando toda a energia. Então vamos lá, agora vamos trabalhar. Se não for assim, não funciona, velho. Não funciona. É complicado. É complicado. Então, cara, no momento que começaram a aplicar um monte de símbolo, imagens e o escambau, aí começou aquela história, não, que agora esse símbolo aqui, ó, tá vendo esse símbolo aqui? Símbolo fulano de tal, vamos lá, ativar ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, esse símbolo ele tem a capacidade de ir lá na zona umbralina desmanchar um castelo de um mago negro. Tá assim de símbolo por aí. Em primeiro lugar, que símbolo é esse aqui? Engraçado que no símbolo tem um monte de grafias, né? Ninguém sabe o que significa aquilo. Eu tenho 3 apostilas da mandala quântica aí. Estudei isso de cabo a rabo, de cima para baixo, de baixo para cima. São símbolos bonitos, entendeu? A estética deles são lindos, cara. São lindos mesmo. Posso mostrar, tem DVD, tem tudo. Me deram isso. Já tentei aplicar isso. Não tem resultado. Não tem resultado. São isso que fala. Eu experimentei isso aí. Ah, o Davi está dizendo, mas o Davi não experimentou. Não, eu experimentei durante um bom tempo. Não tem resultado. Se o resultado é anímico, o resultado é do imaginário popular. É puramente psicológico. É que nem uma guia de uma conta de vida. Ela não tem valor energético, magístico nenhum. Ela pode realizar um efeito psicológico, mas não magístico. Você conhece. É vidro. Vidro é isolante. Não tem carbono, não tem. Alguém quer falar? Posso continuar? Eu estou na forma 2? Agora tu vai para 2.
Você não vai lembrar mais. Falou que deve ser rápido hoje. Caramba. Então, foi a 1, né? Vamos lá. No entanto, conhecemos alguns confrades que se consideram bons médios e são bastante seguros em suas tarefas mediúnicas, mas que afirmam nunca haver lido uma página do Livro dos Médiuns, nem mesmo consultado qualquer outra obra de Allan Kardec. Que dizeis disso? Boa noite, boa noite. Vocês entenderam a pergunta? Existem alguns confrades lá da época do exílio que disseram assim, mas eu sou médium, nunca li o Livro dos Espíritos, tá? E nem consultei qualquer outra obra de Kardec. E aí, como é que funciona? Aí responde Ramatiz: os fenômenos mediúnicos começaram a ocorrer muito antes de ser codificada a doutrina espírita, assim como também podem se registrar independentemente de sua existência. Sem dúvida, tendes de distinguir que o mediunismo é manifestação que pode ocorrer independentemente do espiritismo. O primeiro é uma faculdade que pode não estar sujeita a doutrinas ou religiões. O segundo é doutrina moral e filosófica, codificada por Allan Kardec, cuja finalidade é a libertação do homem dos dogmas asfixiantes e das paixões escravizantes. Ou seja, mediunidade sempre existiu no planeta. Tá? A intenção de Kardec, codificando o Livro dos Médiuns, era dar uma moral, moralizar os médiuns. Tá? Não que a doutrina espírita seja a única doutrina que tem conhecimento de causa na questão da mediunidade e que tem a questão de alfabetizar, instruir e preparar médiuns. Tá? Não é só a doutrina espírita, nós temos a Umbanda, nós temos o budismo, nós temos a teosofia, alguma linha teosófica que fala que trata sobre isso. Tá? Mas para Ramatiz, para facilitar o caminho, ele ainda acha que a melhor solução é o Livro dos tá? Para começar, para quem está verde, né? Começar a ler. É noção, é básico, como ele falou, básico. Só que uma base moral, entendeu? Ele não vai te ensinar que tu é médium, ele vai te ensinar como ser médium. Então esse é o objetivo do livro. Tá? Hoje, na questão aqui da Seara, por exemplo, abrindo um parênteses, a gente associa os conhecimentos dos livros dos médiuns, tá? No ato de ensinar, educar, preparar os médiuns aqui dessa Seara? Com certeza. Que eu li calado esse livro, o Pentateuco Kardeciano, eu li todo ele. Já pertenci ao movimento espírita, graças a Deus, eu tenho uma experiência disso aí. Então, claro. Só que a gente não estuda o livro dos médiuns, mas o conteúdo está impregnado. Então tudo que a gente passa sobre educação moral, faz assim, faz assado, cuidado, campo áureo, chakras, tudo está lá no livro dos médiuns. Tá? Só que a gente não estuda o livro em si, diretamente. Mas a gente orienta, olha, as obras kardecistas, elas são maravilhosas como um elemento de base. Principalmente para quem vem do catolicismo, quem vem dos evangelhos pentecostais, neopentecostais, esse se torna mais difícil, né? Para esses a coisa se torna mais difícil. Tá? Então é bom já começar com a doutrina espírita. Por isso que a gente abre espaço para a doutrina aqui na terça-feira. E é um espaço completamente independente de qualquer movimento espírita, qualquer casa espírita. A gente estuda a doutrina, não interessa pela doutrina, não o que faz a casa, a federação, isso não interessa. É um espaço, porque a doutrina espírita é libertadora, como disse Ramatiz. Então a gente não se apega a nenhuma casa. Então a gente não precisa dizer, vamos lá naquela casa espírita para saber como é que se faz isso. Não precisa. O livro já é teu estudo. E a doutrina é libertadora. Estão tentando dogmatizar a doutrina. A doutrina é libertadora. E a casa aqui é universalista. Que a casa tem uma cultura universalista. E a doutrina espírita é completamente universalista. Ela é completamente universalista. O que estão tentando, algum grupo, né, não vamos dizer todos, mas algumas casas que estão tentando fazer é confinar, engessar uma doutrina que é puramente libertadora. Libertadora de consciência, não de dogma. Cada um faz o seu, cada um faz a sua. Aplica como quiser.
desde que entenda o efeito moral dos livros kardecistas. Tá? A resposta é enorme. Depois vocês vão pegar o livro, vão ler. Mediunismo, esse livro é fantástico. Tá? Eu não falei quando é que ele foi editado? É de tempo, gente. Tá? 1960. Maravilha, né? 1960. Legal. 3. Embora isso nos surpreenda, já ouvimos certos médiuns justificarem a sua ignorância sobre o livro dos médiuns ou quaisquer outras obras mediúnicas, alegando que os seus propósitos, seus próprios guias endossam tal atitude. Olha só. Dizem que assim esses guias evitam fortalecer-lhes o animismo, que seria mais intensificado pela associação das ideias dos autores nas obras vivas. Esses médiuns são adeptos de um desenvolvimento mediúnico completamente espontâneo e afirmam livrar-se de qualquer condicionamento literário e métodos doutrinários particulares que possam restringir-lhes a livre eclosão da faculdade e florescimento. O que ele quer dizer aqui? Tem certos médiuns que trabalham com determinados guias e que os guias orientam, somente esses guias orientam eles a como proceder no desenvolvimento mediúnico. Portanto, não há necessidade de literatura, não há necessidade de livros, não há necessidade de livros médios. O que vocês acham que vai acontecer com essa criatura que segue cegamente um dito mentor espiritual que ele não conhece, ou ele não se lembra? Quem é que aqui pode dizer que conhece bem o seu guia espiritual? Quem é médium aqui? Levante a mão, por favor. Quem é que é médium aqui? Médium de incorporação. Levante a mão. Hã? Vocês conhecem os mentores de vocês? Conhecem a história? Onde é que eles vieram? Hã? Queria conhecer. Tu queria, eu também. Meu, por favor, cai na real. Hã? Cai na real, cara. Cai na real. Vamos falar o português. Cai na real, cara. Mas eu conheço, eu sei que eu conheço, mas tá no teu subconsciente. Não se lembra dele. Tá do livre-arbítrio. Tu não tem que saber da história dele. Tu tem que meter a mão na massa. O propósito é outro. Depois vocês vão bater o papo. Depois, quando passar isso tudo. Mas por enquanto ele está como na obra, é trabalho. É que nem eu chegar na frente de um professor, o cara está dando um estudo, uma aula, sei lá, né? Professor de faculdade, de colégio, e tu vai querer saber a vida toda do professor? O que interessa isso no curso? O que interessa na tua educação literária, tua educação às vezes até moral? Não interessa nada. É como disse, acho que no próprio livro dos médiuns, né? Tu julga a pessoa, ou tu realmente reconhece as intenções da pessoa pelas obras que ela realiza. É as obras que interessam. Por isso que não adianta tu ser clarividente para enxergar. Eu quero enxergar ali. O cara é da luz, o cara é da sombra. Não interessa? Nem interessa. Interessa as obras que ele faz. Se o cara é das sombras, ele pode se transfigurar momentaneamente em um ser de luz. Mas logo ele cai na cilada armada por ele mesmo. Desde que você não entre na dele. Fica na dele. Fica com o pé atrás e um na frente. Senão não dá, né? Senão tomar pau direto aí. Embora a faculdade mediúnica seja espontânea, em sua essência, vou repetir. Embora a faculdade mediúnica seja espontânea em sua essência, o seu desenvolvimento deve enquadrar-se em rigoroso procedimento e experimentações sadias, livrando-o das práticas e ritualismos ridículos, dos exotismos e das demais inconveniências sensuais. Hoje é o que mais acontece, principalmente com médiuns, na dita Umbanda tradicional popular, né? Não Umbanda, né? No caso, como disse Ramatiz, artes mágicas populares. O cara tem que fazer camarinha, fazer raspagem, matar um monte de animal, né? Fazer curso para ser médium, sabia que tem curso hoje? Curso para pai de santo, você sabia?
Hoje tu faz um cursinho lá, 2 anos e sai com diploma. Sai certo. Sacerdote, médico. E aí, como é que tá? Tá? Aqui, ó. Faculdade mediúnica seja espontânea em sua essência. A mediunidade, ela provém da nossa essência e não da nossa existência. Essa existência, essa personalidade, ela é passageira. Ela passa junto com a substância. A substância morre, essa personalidade, ela morre também. Ela só fica arquivada, ela vira um arquivo. Mas a essência é eterna. E a mediunidade, que nada mais é que a intermediação, a mediação entre os dois planos, isso é ser médium, é intermediar o diálogo, informações entre o plano astral e o plano físico. Isso vem da tua essência, não da tua existência. Por isso que a mediunidade não morre quando morre o corpo ou quando a personalidade se apaga. Por isso que é algo santo. Por isso que é algo santo. Claro, depende das obras. Depende das obras. Tá complicando? Tá? Também não se justificam que certos candidatos a médiuns prefiram o desenvolvimento empírico de sua mediunidade, quando já existe o livro dos médiuns, em que a sabedoria, a experiência e a ajuda sensata de Kardec escoimaram as práticas mediúnicas das fórmulas improfícuas, das crenças supersticiosas ou das encenações ridículas. Ele fala desenvolvimento empírico. Você sabe o que é desenvolvimento empírico? Na prática. Eu vou para a prática, vou errar, para aprender o que é certo. Não. Antigamente se dizia assim, o melhor médium é aquele que começa a se desenvolver no egum. Vocês já ouviram essa expressão? Pô, então eu sou antigo pra caramba. Nós somos antigos. Já ouviu essa expressão? O Érico botava o Espírito Santo dele tudo a receber sofredor, para depois receber o sofredor. Pô, eu fui dessa forma, cara. Tomei tanto pau. O Érico botava o pessoal lá. Primeiro é Egum. Em primeiro lugar, Egum é espírito desencarnado. Mas o Egum, nessa concepção, é espírito zombeteiro, espírito sofredor, enfim. Está nas trevas da ignorância. Antigamente se dizia isso aí, bicho. Que não, o melhor médio é que começa a se desenvolver do Egum. Depois ele vai receber o seu pai, a sua mãe. E eu fui nessa onda aí, bicho. Tomei tanta porrada, bicho. Tomei tanto pau. Eu acho que aprendi um pouco, né? Aprendi a perder o resto dos cabelos que eu tinha. Na época eu já estava caindo tudo. Aqui, ó, não precisa disso aí. Não precisa, já tem o livro dos médiuns que já te serve de norte. Já é tua bússola, vai ler. Tem outros livros, claro que tem, filosofia. Só que o Espiritismo, ele te traz uma linguagem básica. Claro, então é uma maravilha. Depois vai questionar. Depois, se quiser questionar, questione. Né? Que nem eu faço, de vez em quando, questiono algumas coisinhas que estão lá. Mas tudo bem. Mas não tira o brilho da obra. O livro dos médiuns, para quem está iniciando, é maravilhoso. Não precisa passar por certas situações ridículas. Que nem eu passei. E foram muitos. Não, eu acho que é o que mais, né? Uma coisa assim, uma coisa a gente tem que entender. Assim, ó, nós, assim como outras casas, nós somos a minoria. A maioria ainda continua realizando coisas absurdas em nome da Umbanda, em nome do Espiritismo, em nome de tantas e tantas doutrinas de luz. Né? A maioria hoje em dia continua assim. Então, qual é a tendência? Que no futuro, esses irmãozinhos que são a maioria que estão sofrendo, procurarem casas como a nossa, casas como a nossa irmã, Nair, casas como Norberto Peixoto, casas espíritas como o Nosso Lar, casas de espíritos maravilhosos que estão espalhados por aí, para poder então ensinar a coisa como é que tem que ser, como é que não tem que ser. Né? A do Raul, na época do Raul, né? E principalmente que busca as casas de Umbanda pequenininhas. Porque as casas de Umbanda, quanto maiores por aí, a coisa está feia. Eles não chamam nem casa, eles chamam de templo, né?
templo, né? Que aí a coisa. Aí bicho que a coisa se perde, né? Porque aí perde todo o fundamento da Umbanda, né? Perde toda a essência da Umbanda, a essência do próprio Espiritismo. Allan Kardec passou muito trabalho, gente. Allan Kardec era professor, né? Teve muita dificuldade profissionalmente. Ele foi perseguido. Desencarnou pobre. Kardec não foi cara de dinheiro. Hipólito, né? Professor Hipólito, ele passou muito trabalho. E aí os caras querem formar templo, tem que pensar bem. Porque é interessante, mas desde que não perca a essência das coisas. Tá? É 4? Vamos lá então. Alguma pergunta, pessoal? Quem quer fazer alguma colocação? Estão indo bem aí? Alguns espiritualistas, pensadores e mesmo alguns médiuns livres que subestimam o livro dos médiuns e louvam a espontaneidade incondicional do desenvolvimento mediúnico. Olha que interessante. Espontaneidade incondicional do desenvolvimento. Olha a armadilha. Olha que pepino. Em conserva. Alegam que o kardecista é um adepto de postulados obsoletos e de ensinamentos anacrônicos, que atualmente já estão bastante superados pelos conceitos do espiritualismo moderno. Esse livro foi de 1960, né? Estou falando de modernismo naquela época. Julgam que o kardecismo é velharia, sinônimo de sectarismo intransigente. Que dizer? Não aconselhamos a ortodoxia espírita, capaz de impermeabilizar os seus adeptos contra qualquer outro esforço alheio e digno no campo da espiritualidade. Aqui ele já mete uma porrada e já dá uma espetadinha nos espíritos ortodoxos. Aquele que dizem assim, ó, não leem nada, só leem espírito. Ramatiz não entra na nossa casa. A literatura de Ramatiz não pode entrar na nossa casa. Filosofia. Umbanda. Pode ser Manuel, André Luiz. E fico naquele ciclo vicioso. Porque um livro ele não cresce por si só, né? Ele tem aquela limitação, aquelas páginas, pode ler 200 mil vezes e vai ser a mesma coisa. Mas e aí? E a evolução? E o progresso? Então o Ramatiz ele não é a favor ao espírito ortodoxo. Tá? Mas tentando responder essa pergunta, ele diz assim: o espiritismo é empreendimento, a doutrina espírita é empreendimento libertador da consciência e não imposição de seita. Significa o generoso fermento vivo que acelera o psiquismo humano e incita o homem a se libertar quanto mais cedo possível de sua animalidade. Esse é o objetivo da doutrina espírita. Ele é libertador. Tá? Então isso é que fique bem claro, assim, né? Que Ramatiz, em momento algum, é contra a doutrina espírita, muito pelo contrário. Como o nosso estudo hoje é sobre mediunismo, volto a repetir, quem está começando nessa área, quem tem algumas dúvidas, quem quer se aprofundar mais, quem já tem uma certa experiência de mediunismo, de mediunidade, independente da linha que trabalha, bem no livro dos médios. Tem um livro dos médios, é bom. Principalmente nessas versões mais atualizadas, em que o texto é mais claro, né? As versões mais antigas parece que o texto era mais pesado. Hoje em dia ele é mais acessível, mais light. Tá? Isso é muito bom. Ok, pessoal? Vamos para o capítulo 2. A mediunidade e o Consolador Prometido. Olha que interessante, né? Para todo mundo, Consolador é o Espiritismo, né? Eles estudaram ontem? Vamos lá então. Pergunta 1. Que relação há entre a mediunidade e o Consolador prometido por Jesus? Que é propriamente a mediunidade? Engraçado, eu nunca vi isso, eu nunca ouvi isso, né? Pessoal social, Consolador prometido à mediunidade, né? Eu já vi associar a doutrina espírita, né? Não é isso? Muita gente associa ao Consolador prometido, pelo menos que eu aprendi, mas não a mediunidade. Opa, tem coisa nova aqui. O Hermes aqui diz, eu achei que era aplicatividade, mas está escrito, diz
que o Consolador prometido é a mediunidade. Pois é. O Hermes disso. Mas eu estou perguntando, quem é que já escutou esse Eu termo? nunca O tinha Consolador visto. prometido é a doutrina espírita. É o Ah, espiritismo. sim. Isso eles acham. Isso já ouvi várias vezes. Nunca ouviu? Nunca ouviu isso? Pô! É. Já ouviu, né, Nair? Não viram? Nunca ouviram? Não cheguei lá ainda. Bah, tem até, acho, se eu não me engano, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Fala sobre isso, né? Que o Consolador prometido é o Espiritismo. A Matiz já disse que não. A Matiz diz que é a mediunidade. É o Hermes diz. É a mediunidade. Porque é a intermediação. O Consolador, a gente não pode atirar um Consolador para cima de uma doutrina que é sobrecarregar a doutrina, né? Que sobrecarrega a doutrina, sobrecarrega o movimento, sobrecarrega os dirigentes. É muita responsabilidade. E moralmente ninguém está preparado para isso aí. E aí, ó, racha mesmo. Mesma coisa dizer, o Consolador prometido é um banda. Putz, eu fecho hoje. Não, responsabilidade dessa, tá louco. Não temos moral para isso aí. É muita responsabilidade. Imagina tu ser o Consolador de uma humanidade encarnada e desencarnada. Eu acredito que deve ser pelo fato de a doutrina proclamou do encarne, que até então a gente tinha como morte, como final, né? Veio trazer a reencarnação, veio trazer a consolação do espírito que vive após a morte. Sim. Né? Dentro da mediunidade trazer notícias dos nossos seres, Claro. né, amados. Eu acredito que seja nesse sentido que a doutrina se, né, Talvez nesse sentido que Kardec interpretou. interpretou uma coisa. Mas veja bem, como é que veio essas informações? E trouxe tudo isso, né? Uma consolação. Claro, pois é, exatamente. Mas veio através. Sim. Mas veio através de quem? Como? Qual foi a ferramenta? As vozes. A mediunidade. Né? É isso que eu estou te dizendo, entendeu? De repente ele não. Não, claro, eu não discordo em momento algum que a doutrina seja altamente consoladora, mas quem fora de mim. Não é isso, eu estou tentando entender a raiz dessa questão. A raiz da questão foi através que Kardec não foi médium. Não. A maioria acha que o professor Hipólito ele foi médium, ele não foi médium, ele era professor. Ele era um pesquisador, ele era um cientista, mas uma maravilha, a doutrina é o que os espíritos precisavam. Um cara assim, professor, um cara. Só que, bicho, isso veio através da mediunidade. Por quê? Para não parar ali, para não dizer que só o Consolador é o Espiritismo. Não todo mundo que é médium e que tem a boa vontade, independente do caminho, está praticando a vontade do Consolador. Na Umbanda se consola. Na Teosofia se consola. No budismo já se consolava há milhões de anos. O taoísmo, grandes mestres, médiums. Gandhi, médium. Jesus foi o maior médium que pisou na terra. Vocês estão entendendo? Então, né? Tá certo. Consolador é o Espiritismo, mas não só o Espiritismo, né? Consolador é toda a doutrina que pratica a mediunidade. Que tem a mediunidade, né? Na sua ritualística. Oi? É uma ferramenta. Lógico. A mediunidade é um patrimônio do espírito. Tá? É faculdade que se engrandece em sua percepção psíquica, tanto quanto evolui e se moraliza o espírito do homem. Então a mediunidade ela melhora na medida que a nossa essência vai se melhorando. Tá? Consola, né? De uma certa forma. A sua origem é essencialmente espiritual e não material. Olha só, a origem da mediunidade é essencialmente espiritual e não material. No livro dos médiuns está lá que a mediunidade ela é produto do organismo. Ela é produto de algo orgânico. E que hoje a gente descobriu através do Dr. Sérgio Felipe Oliveira e através da glândula pineal. Só que isso ainda, para ramatismo, não é bem assim. Porque se não viesse do espírito ou da alma essas informações, essa vontade, isso aqui é só uma ferramenta. É a mesma coisa que achar que a mente é o espírito.
A mente é ferramenta do espírito para adquirir consciência. Estão entendendo como é interessante? E isso aí não diminui em nada, não diminui em nada a grandeza do livro dos médiuns, tá, pessoal? A gente só está tentando debater as coisas aqui de uma forma clara e de uma forma aberta, sem ter medo, né, de questionar algumas coisas, tá? Ela não provém do metabolismo do sistema nervoso, como alegam alguns cientistas terrenos, mas enraiza-se na própria alma, onde a mente, à semelhança de eficiente usina, organiza e se responsabiliza por todos os fenômenos da vida orgânica que se iniciam no berço físico e terminam no túmulo. Ou seja, é o espírito, a alma, com a sua mente, é que determinam, por vontade própria, a questão da mediunidade. Que mediunidade é isso? Mediunidade é intermediação. Tá? Intermediação. Não sei o que é falar através de mim, que você não tenha essa condição, essa faculdade mediúnica, ele fala através de mim e eu faço. É como diz Chico Xavier, eu achei muito bonito a expressão de Chico Xavier no filme, né? Chico, né? Chico. Ele diz assim, eu sou como um carteiro. Eu sou como um carteiro. É o médium isso aí, cara. Ele é um carteiro. Então não é ele que está passando informação. Ele está transmitindo, ele é um carteiro. O médium é isso. Eu sou como um carteiro. Eu achei fantástico isso. Pô, olha só a humildade do cara. Em uma palavra ele resolveu tudo. Ok? Pode entrar. Pergunta 2. Tudo bom? Então, tá. Dizem certos médicos estudiosos do assunto que a mediunidade é apenas um fenômeno orgânico. O que dizer sobre isso? Ele já falou, né? É manifestação característica do espírito imortal. Há um tom espiritual próprio e específico em cada um. Olha só. Há um tom espiritual próprio e específico em cada um. E que se manifesta por uma tonalidade particular durante a manifestação mediúnica. É como a flor que revela o seu perfume característico, ou então a lâmpada que expõe a sua luz particular. Vejo que a intensidade da nossa mediunidade, a forma, eu não estou falando de mentor, estou falando de médium. A intensidade da nossa mediunidade, ela depende completamente da nossa própria alma. Então não é um mentor espiritual que... Olha como é interessante isso. Não é um mentor espiritual que vai determinar como é que vai ser a tua mediunidade. A intensidade da tua mediunidade. Tu vai ter clarividência, vai ser assim, vai ser assado, vai psicografar. Esquece o teu mentor. Ele vem, algo que já foi pré-determinado, né? Os teus mentores, os teus guias, os teus protetores, enfim. Ele vem e utiliza com algo que já tem ali, é uma ferramenta que você disponibiliza para ele, através da sua evolução, e ele vai trabalhar através daquelas ferramentas que tu oferece para ele. Pronto. Todo o cabedal de conhecimento, né? O grau de captação mediúnica, o grau de potência mediúnica, os chakras que estão mais receptivos à conexão, as energias que estão circundando no teu campo áurico, o quantum de ectoplasma que tu produz para ele poder doar, desde que não falte para ti mesmo. Tudo depende de ti, depende da nossa alma. Cada um tem o seu tom específico para isso. Então, mediunidade você não aprende em curso. Ninguém pode ensinar uma pessoa a ser médium. Muito menos pai de santo, né? Tem gente que faz curso de pai de santo. Né? E às vezes tem esses ditos pai de santo, o cara não sabe nem ser médium. Imagina um pai de santo que não for médium. Acabei de falar. É o que acontece em mesas desobsessivas. Quando o trabalho é feito só com o dirigente. O dirigente não está incorporado. O que está acontecendo ali, cara? Eu estou vendo aqui um obsessor que não está vendo nada. Isso é conversa. Não está vendo nada. Tem muito dirigente. Eu estou vendo, não está vendo nada. Teve um dia que falou, estou vendo um mago negro. Cara, eu fiquei assim, hã? Aonde que eu também quero ver esse cara? Cara, o mago negro assim, bicho. Ele tem um olho de serpente. Ele tem um corpo todo escamado. Ele tem, pô, cara, sabe, será que não é um irmãozinho que sai de uma zona umbralina, todo ralado, todo arrebentado, né? Ou um baita de um zombeteiro, né?
que o perispírito é plástico. Tá lá no livro dos médiuns. Tá lá no livro dos médiuns. O perispírito é plástico. Se o cara tiver um pouquinho de conhecimento, o cara plasma um corpo de uma cobra, de uma serpente, idealiza e pronto, cara. E aí o dirigente tá lá, né? Meu irmão, Jesus, papapá, vamos rezar, vamos orar, e o cara tá ali. Os caras estão tirando a maior onda. O dirigente tá ali. Ah, que trabalho lindo que eu tô fazendo. Ah, que legal. Ah, hoje nós trabalhamos assim. Ah, eu tô vendo uma zona linda, um castelo medieval, olha, tá lá um cerco, um capuz preto, pá. Vamos lá, 1, 2, 3, pá, nós estamos lá, estamos cercando. Mentalize, nós estamos cercando. E agora, pá, agora aplique em mandala tal, aplique em energia tal, e aplique em não sei o que, geometria, aplique, vamos lá, 7, 1, 2, 3, pá, pá, volta, todo mundo voltando. Ah, que legal. Ó, desmantelemos hoje uns 13 magnetos. Arrebentemos os magnetos. Cara, nem menciona o nome desses caras. Deixa esses caras quietos. Nem menciona. Porque se eles emanarem parte do poder mental que eles têm, de onde eles estão, pra cá, pra crosta, amanhã tu tá indo no psiquiatra pra tomar remédio. Porque a primeira coisa é chamar o teu sistema nervoso. E outra, que muita gente acha que o Mago Negro, vou pra porrada, né? Não. O Mago Negro tem que entender um pouco de boxe, né? Já que o MMA tá em voga, né? Cara, eles vêm aqui, não, mas peraí, meu irmão, peraí, vamos conversar. Não é assim. Ah, o que tá sendo assim? Não, peraí, vamos bater um papo. O que foi? Não dá nada, não, olha, eu vou pra lá, tá? Eu vou pra lá porque eu não quero entrar em confronto contigo, porque eu sei que vai dar luz, né? Então eu não vou, olha, seguinte, tá? Ó, tá? Tchau. Planta ali um chipzinho e tu, viu? Ah, o cara regou, viu? O cara foi embora. De lá tá o chip ali, ó, grudadinho no teu bulbo arquidiano, onde inicia o teu sistema nervoso central. E de lá ele... Raiva. Ódio. Ela tem uma tendência, ou ele tem uma tendência. Depressão. Aí acontece uma coisa na tua vida, como bater no carro e roubar o carro. O que acontece com muita gente que passa por não tive seguro? O que acontece? Depressão. Materialismo, vem a fora. Isso eu estou falando para muito espiritualista. Hein? Para muito espiritualista. O que é mais vergonhoso do que um ateu com um materialista. E aí, meu, aquilo aflora. Que é algo que já está em ti. Ele simplesmente, por aquela conexão, que com muito medo de ti ele implantou, mas assim, ó, porrando de medo de ti ele teve, botou, ele foi lá e pum. Alta tecnologia, você não imagina. Você não sabe onde é que vem esses seres, cara. São seres que há milênios não reencarnam na Terra. São seres que foram iniciados em Lemúria, em Atlântida, onde a magia era muito mais do que negra. E os caras estão achando que estão desmantelando, mas tu tá louco, cara. Isso é médium completamente despreparado. É médium vaidoso. Você não brinca com isso. Porque se hoje vem literatura sobre isso, é só para ficar conhecendo, tá, gente? Não é para se meter lá, não. É para saber como é que está a situação do nosso planeta. Porque nós estamos passando por um processo de faxina. E eles sabem que não existe vitória. Só que não mexem com eles. Se vocês mexerem com eles, assim, não estão fazendo a vontade dele. Porque ele é extremamente amoroso. Respeita. Há um acordo de cavalheiro entre esses caras. Os outros não, os outros que são zombeteiros, que querem fazer acontecer, isso é outra história. Mas há um acordo de cavalheiros. Cada um na sua. E quando eles, olhem bem, ó, eles acharem que chega, eles realizam o chega. Nós somos pulgas nesse processo todo. Tá? Importantes, peças fundamentais, mas peças. Nós não arquitetamos, não governamos nada. Deixe para a espiritualidade que é melhor.
Que aí não tem patuá, que não se meta com bandinho. Que vai tomar pau. Vai tomar pau. Onde é que eu tô? Beleza agora? 3. Conforme temos observado a mediunidade atualmente, atualmente 1960, né? E engraçado que isso aqui é mais atual do que nunca, cara. Né? Generaliza-se e recrudesce entre os homens de modo ostensivo, porque ocorre tal fenômeno em nossos dias. O século em que viveis é o remate final da era da matéria. Vou repetir. O século em que viveis, isso em 1960. O século em que viveis é o remate final da era da matéria, que até o momento tem sido regida pela belicosidade, cobiça, astúcia, cólera, egoísmo, crueldade e paixões mais próprias do instinto animal, predominando sobre a centelha espiritual. Encontrai-vos no limiar da era do espírito, em que a humanidade sentir-se-á impulsionada para o estudo e o cultivo dos bens da vida eterna. As comprovações científicas da imortalidade da alma, através do progresso da fenomenologia mediúnica, reduzirão bastante a fanática veneração do homem pela existência transitória do corpo físico. A época profética que viveis atualmente, sob a imersão coletiva do instinto animal simbolizado na besta do Apocalipse, que tenta subverter o espírito do homem ainda escravo das formas terrenas, é que produz essa ansiedade, esse nervosismo e essa inquietação das massas humanas. Muita gente diz assim, a depressão é o mal do século, né? Muitos dizem que não, depressão é uma ansiedade mal controlada. Ok? Ou descontrolada. Síndrome do pânico é uma ansiedade descontrolada. Não é isso? Bipolaridade. Ansiedade, disso dito por psiquiatra, né? Mas onde é que vem isso aí? Aí eles não sabem responder. Pergunta para o psiquiatra, de onde é que vem a ansiedade? Pode ter 1000 teorias, mas eles não sabem. A ansiedade vem daqui, ó. Final da era da matéria. Início da era do espírito. Aqueles que estão sentindo dificuldades para se adequar a um novo momento evolutivo que é próprio do planeta. O planeta escola disse assim, meu amigo, o negócio é o seguinte, o teu tempo está acabando. Tu quer continuar com a gente? Estuda para recuperação. Se não estudar para recuperação, não vai ter outra recuperação. E aqui tu vai vazar. Vai vazar. Vai para um planeta mais inóspito, vai para um planeta mais denso. Isso a gente estudou com muita propriedade no livro Mensagem Astral. Depois do estudo anterior e na matriz que a gente fez. Acabou. Aí o que acontece com médiums? Me expliquem, principalmente para quem é médium, qual é a sensação emocional dos médiums hoje em dia? Os médiums são seres tranquilos, né? Os médiums são calmos, são zen, os médiums assim são zen. Não tem um médium ansioso que eu conheça aqui. Olha o pé, olha o pé. Olha o pé. Não tem um médium que não seja ansioso, que não seja nervoso. Não existe. Olha, se o médium, vejam bem, ele é o intermediário, faz a mediação, esse médium, mediação, entre os planos espirituais e o plano físico, e hoje no planeta, 2/3 estão tudo condenados, só o planeta que não está condenado, né? Nós estamos saindo da era do materialismo para a era do espírito. Já está uma bagunça total. Seres cada vez mais sendo exilados. Como é que diz o Edgar? Eles já estão tirando de pá já para fora. Vai que é uma brincadeira nossa aqui, né? Que tem muito amor envolvendo tudo isso. O que sobra para um médium que tem a sua psique muito diferente daquele que não é médium? Por que tem a sua psique, o seu psicológico? Ele já tem um desdobramento
O que é o processo de medianização? Primeiro, uma sintonia. Segundo, um desdobramento, está sempre desdobrado, o médium está sempre se desdobrando para abrir uma janela vibratória. Tá? O seu campo áurico, ele normalmente ele sempre se inflama. Se inflama. Não é que o campo áurico seja mais extenso. O campo áurico extenso, tá? É com espíritos de luz. Mas o campo áurico do médium, na medida que ele se desdobra, ele se inflamando, evidentemente que ele está captando mais percepção. O seu grau de percepção é maior. Não estou falando de evolução, tá? Estou falando de percepção. E o que acontece com os médios? Aí eles ficam também, bem, né? E a percepção também é das sensações, né? Então tu fica. O médium normalmente é aquele que anda assim, ó. Eles estão me olhando. Tem alguém me olhando aqui. É ou não é? É ou não é, daí? O médium normalmente. Tem alguém me olhando aqui. Tipo, O cara já. O cara, só um pouquinho. Olha eu. Tem alguma coisa aqui. Tem uma energia no ar. Pô, o que mais tem é energia no ar, né? A gente não falou nada com nada. E o cara tá sempre aqui, ó, perseguido, né? Tô sendo perseguido. E meu Deus do céu, é a Ave Maria Jesus Cristo, né? Eu tenho que rezar, rezem muito. Rezem muito. Pra quê? Pra tentar, porque a oração, ela te sintoniza. Quanto mais rezar hoje em dia é melhor, né, cara? Só que assim, por favor, né? Há orações e orações, né? A hora para se orar, enfim. Tá? Cara, não tem como um médium fugir disso aqui. Tá? Inquietação, ansiedade, nervosismo. Não tem como. A colheita já está sendo processada, né? Todo mundo já não tem mais o que semear. Vocês estão entendendo? Hoje em dia só tem colheita, velho. Por isso que tem que botar a mão na massa. Ah, não, mas eu vou pensar que eu vou fazer. Falou. Você falou uma vez no estudo que todos somos médiums. Todos os seres Dependendo são do médiums. grau, claro. Mas agora você falou que daí as pessoas que são médiums que não são. São as que têm menos captação? Não, é menos captação. Ah, tá. Até 20% a gente diz que é médium consciente. Tá? Porque não tem o fenômeno da incorporação, que a captação é baixa. Não significa que não tem uma clarividência, não significa que tem uma sintonia maior do que aquele que tem um grau de captação maior. Tá? É uma mecânica, isso que é mecânica de incorporação. De 20% a 90% são os médios ostensivos, que é a grande maioria hoje. Aliás, a minoria, a maioria é até 20%. Médios hoje é a minoria no planeta. A maioria são conscientes. Conscientes que não têm a incorporação. Entendeu? Não tem o desdobramento suficiente para poder dar passagem a uma incorporação, uma mediunização. Incorporação é temporal, é mediunização. Mediunização é conexão dos chakras. Por que todo mundo é médium? Porque conexão, se eu sou um espírito sem luz, não interessa, eu estou do teu lado, eu estou grudado no teu campo áurico, tu já está sentindo as percepções. Só que o consciente ele sente menos do que aquele que é semiconsciente, que é o nosso caso. Nosso grau de captação hoje gira em torno de 30% a 40%. Mas já é uma condição necessária e suficiente para no momento do desdobramento, ok? E da intersecção mediúnica você ocorrer em si os acoplamentos dos chakras. Ocorreu a plugagem dos chakras, tu já está mediunizado. Opa, já tem uma coisa diferente. Isso pode estar mediunizado e não incorporado. Exatamente. Não, mediunizado, incorporado todo mundo. Agora o médium, até está no livro dos Espíritos, todo mundo é mais ou menos médium. Isso que ele falou, e está certo. Por quê? Porque depende do grau de captação mediúnica. Só que o livro não fala disso. O livro não dá esses pormenores. Mas depende do grau de captação. O cara que capta até 20% na sua plugagem é um cara que mantém a consciência, que é baixo. Tá entendendo? É que nem aquele choquezinho. Um grau de voltagem baixa tu não sente. Agora ele eleva a voltagem para tu. Como? Então é um médio mais ou menos de 20 a 90. 90 para cima são os inconscientes, que hoje praticamente não existem. Aqueles que apagam mesmo. Imagina tu captar 90% das energias de um guia. É para pagar, né? O cara apaga mesmo. Agora hoje em dia não tem mais. Tem muitos que se dizem que eu não vejo nada, não escuto nada.
Só fazer umas perguntinhas depois da mediunização que já deixa o cara. É bravo. Entendeu? Eu respondi. Então, médium hoje em dia é tudo desconfiado. Os médiums tudo assim hoje. Parece que estão vendo, né? Interessante, né? A gente não está vendo, a gente está sentindo. O médium ele sente e sente muito. A percepção extrasensorial dele ele é muito alta. No caso do grau de captação, que hoje a maioria está entre 30% e 40%. Por isso que é semiconsciente. Captar 30% a 40% das energias no guia não te apagam. Tu fica meio a meio, animismo e mediunismo. Tá? E 20% para baixo, que mais ou menos a gente calcula, aí é cara que praticamente ele mantém todo o seu grau de consciência. Né? Não perde muitas vezes até a questão da locomoção motora, entendeu? Especialmente os chakras mais inferiores, que é o genésico básico, quando são plugados no guia, dependendo da energia do guia, tu perde toda a movimentação. Quer fechar uma mão, tu não consegue. Quer fechar uma mão. E o mentor está ali vindo de ti. Depende do grau de captação e depende da intensidade da plugagem nos chakras mais inferiores. Então essa questão da mediunidade ela tem que ser muito estudada. Tem que entender bem a mecânica. Por isso que diz mecânica de incorporação. É uma mecânica. Ele é mecanizado mesmo. Tudo mecanizado. Tudo troca de energias. Tá? Pergunta? Tem tempo? Tem que dar agora. Já botou aí agora. Estão abusando de mim. Usando o corpo. Poderíeis nos esclarecer melhor sobre o sentido correto da promessa de Jesus sobre o Consolador? Né? Jesus disse que onde é que eu vi aqui? O mestre indicou claramente o século que viveis no presente, quando predisse os acontecimentos materiais incomuns nos vossos dias e a eclosão simultânea da mediunidade, generalizando-se entre os homens, simbolizando o Consolador prometido a derramar-se pela carne das criaturas. Aí vem essa pergunta. Amigo, nos esclarece melhor sobre isso. Explicando-nos que o Consolador seria o Espírito Santo, capaz de ensinar aos homens todas as coisas e ainda recordar-nos suas próprias palavras, não há dúvida de que Jesus se referiu aos espíritos benfeitores angélicos, desde que só estes é que realmente, por intermédio da faculdade mediúnica do homem, poderiam ensinar essas coisas, pregar o Evangelho e recordar suas próprias massas. Então, para muita gente, vocês já ouviram falar, acho que no livro do Evangelho, o Espírito Verdade, o Espírito da Verdade, uma coisa assim. Não tem várias mensagens no livro Evangelho segundo o Espiritismo, né? Acho que é só esse livro, não sei se eu acho que é o livro do Evangelho diz Paris, ou né, 1900. Tá, o Espírito da Verdade. Uma vez a gente, numa casa espírita, a gente estava falando, quem é esse Espírito da Verdade? Ele é um ser ou eles são seres? Tu sabe, cara, que a gente não chegou num denominador assim nesse bate-papo. Ninguém se soube como aqui. E aí, o que vocês acham? Pela resposta do Ramatiz. Não vai para o Ramatiz, vai para o Tio. Não, mas eu digo, inclusive pela resposta dele agora, que são os seres, aí tu não vai citar aí também não é. São vários seres, são seres Igualdade. angélicos. Só que o quê? Espírito da Verdade, ou seja, toda a egrégora espiritual dele da luz, sendo que todo mundo é de luz, tá? Da luz através do Consolador. Mediunidade. Aí tu encontra uma lógica na coisa. Hermes diz isso, né? Universalismo crístico. Universalismo crístico, é isso aí. Na verdade, graças ao intercâmbio mediúnico que progride gradativamente, familiarizando os espíritos desencarnados com os homens, pouco a pouco também se restabelece corretamente a identidade do mestre em sua peregrinação terrena. Por quê? Porque Jesus foi um grande médium. E as pessoas, poucas pessoas, não digo nós, mas principalmente para quem segue mais essa questão das religiões abrâmicas, né? Bíblia, catolicismo, não entende Jesus como médium, né? Como é que ele fazia milagres? Não eram milagres. Aquilo que ele fazia era intercâmbio mediúnico. Caminhar sobre as águas, aquele é aquele espírito dele.
Não é um ser corporal. Quer dizer, está, se eu não me engano, o céu e o inferno, uma coisa que você acha que é o último livro, Gênesis. Né? E no final ele fala, não tem nada disso, ele foi o perispírito do mestre que andou para as águas. Ah, mas como é que o Pedro, né? Como é que o Pedro pegou na mão dele e agora materializou? Olha, fácil. Está bem? No final da gente fala em tantos milagres de Deus. Isso. Pecado, uma multiplicação dos peixes, do Tudo isso. pão, caminhar sobre as águas. Foram tudo fenômenos naturais. Natural. Não foi milagre. Não tem nada. Como é que vai multiplicar um pão, cara? Não teve nada. Aquilo ali foi uma hipnose. Aquilo ali foi uma hipnose. Moisés, cara. Moisés foi o maior hipnotizador depois de Jesus, né? Depois dessa dos pães. Cara, ele fez com que o povo egípcio visse sangue no rio Nilo. Aquilo foi uma hipnose coletiva de Moisés. Aquilo não teve sangue nenhum, cara. Ele hipnotizou uma serpente e transformou ela num cajado. Depois ele, como é que fala? Despinotizou. Acho que é isso. E o bicho, e o faraó. Então, mas essa coisa Hipnose. A hipnose vem da Kundalini. Hã? Não. Autossugestão. Depois fizeram igual o Mib. É, mais ou menos aquilo. Nós temos 2 livros maravilhosos de Moisés aí, tá? Quem quiser entender bem isso. Os maiores livros. Hã? Imagina. Sim. Outra coisa, o rio, né? O rio Nilo, ele. O que aconteceu com a famosa? Abra-se. Abra-se, como é que é? Abre-se César, velho. Aí as águas partiram ao meio. E o pessoal passou, ai que peixe bonito. Ai que legal aquele peixe. Num chão seco, né? A Bíblia diz que estava seco. Cara, sabe o que aconteceu? Moisés sabia exatamente num ponto no local do rio Nilo, que naquela época as águas. A maré baixou e eles passaram, cara. Tá ali o livro. Aí tu lê o livro, tu quase morre de rir. Digo, meu Deus! Tudo muito simples, cara. Até hoje não. Claro! Fenômeno natural. Sim! Hã? Fortaleza? Tem uma praia lá, né? Tem a praia da- Que o cara vai, a mãe foi lá, cara. O cara botava a cadeira, daqui a pouco a maré tá vindo. Tinha que pegar e sair correndo. E a maré ia embora, bicho. Ficava um tempo e ela subia. Daqui a pouco ela voltava. E voltava e ficava horas lá. Quando chega a olhar, uma maravilha. Foi o Rio Nilo? Foi o Rio Nilo. Só que ele, em alguns fenômenos, ele era hipnotizador. Aí ele tá, então muito das suas pragas foi hipnose. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu acho, né? Que é polêmico. Vamos lá. Termino ou continuo? O que vocês acham? Eu li aqui a resposta? Então, tá. Todas as criaturas são médiums? Sem dúvida. Não, perdão. Pergunta 1. Qual a espécie de mediunidade mais avançada? Qual que vocês acham? Depois ele responde que o capítulo é todas as criaturas são médiums. A gente já vai chegar nesse ponto. Mas a pergunta 1 é essa. Qual a espécie de mediunidade mais avançada? Versílio mais pergunta Ramatiz. O que vocês acham? É inconsciente? É aquele que você não vê, que você não ouve, você está neutro, você não faz nada, problema do mentor, o mentor que se vire, né? Que assim ele trabalha melhor, que aí ele usa todo o conhecimento dele sem o atrapalhar. Para a maioria hoje é a melhor mediunidade. No fundo, é o que a maioria dos médicos gostariam de ser. Pode até não responder, né? Não. No fundo, E o problema das pessoas só querem falar. No fundo, assim, ó, o fulano, o negócio é o seguinte, toma aí o pepino, ele tá em conserva, né? Ele tá em conserva, tem que. Toma, te vira. É o que a maioria queria. Vamos ser bem sinceros. Mas é verdade. Claro que é verdade.
É só assumir. Não, difícil é assumir. É, difícil. Ó, sem dúvida, a espécie de mediunidade, a mais avançada, é a intuição pura. Quer dizer, com um grau de captação baixo, aquele que daí só é. Intuição pura? Intuição pura, tu não dá nem pra dizer. Tu tá- tem, ao mesmo tempo tu não tem. É que tu tá no plano búdico. Exatamente. Aí é. Ah, Intuição. tá. De novo lá. aquela Não, coisa não, de- a tua intuição. Intuição não existe. Intuição, A intuição é assim, ó. Eu tô. É que os chakras que mais vibram Eu são pensei esses que dois. intuição Vitória, que mais fosse falar essa ver. palavra. Ai, eu adorava. Ai, tinha uma intuição, Ó, menino. Não é tem. natural e definitiva espécie de percepção panorâmica, ó. É natural e definitiva espécie de percepção panorâmica que se afina tanto quanto o espírito mais se ajusta nas suas relações e inspirações das tarefas mais altas para a carne. É o Elan, que une a alma encarnada diretamente à mente divina que a criou, facultando-lhe transferir para a matéria o verdadeiro sentido e entendimento da vida espiritual superior. A intuição é, pois, o estágio mais elevado do espírito. É o corolário, olha só, é o corolário de sua escalonada desde o curso primitivo do instinto até a razão angélica. Ou seja, evidentemente que os chakras inferiores, para esses seres, eles não são vibrados com tanta intensidade. Então eles têm pouca emoção, muito sentimento e muita espiritualização. Então são seres que não precisam fazer a macia, né? Esses seres não precisam fazer a macia. Eles têm que fazer a macia em nós. Eles não precisam de a macia. Esse negócio de anima, purifica, o chakra, coronal. Esquece. Do lado deles tu esquece. Imagina, cara, nós fazemos uma macia num Gandhi, num Buda. Isso é um absurdo, né, cara? Isso é um absurdo. Ou mexer o que ele der passo no caboclo. Como é que é? Isso. É, um Exuzinho que ele dá um passe no caboclo. Na... Deixa assim. Eu não gosto dessa cidade interna. Eu não gosto disso. Isso é experiência. É médium mal preparado. Teve um médium incorporado, coitado do Exu, coitado, que num determinado momento da sessão achou necessário dar passe em todo mundo. Só que ele esqueceu de ver que ele estava incorporado no caboclo e resolveu dar passe em todo mundo. Aí o caboclo só e fez assim, ó. Vai. Só. E aí quando veio o médium. Pá. Aqui não. Aqui não. Então tem que ligar essas coisas. Entendeu? Imagina nós, eu não, né? Imagina o caboclo Birajara fazendo uma massinha num grande Buda. É um absurdo, cara. Esses seres, eles são pura intuição. A percepção panorâmica é outra. É isso que Ramatiz quer dizer. Nós temos um grau de percepção. Cada um está entendendo esse estudo de uma forma diferente. Mesmo, de repente, vendo a nossa irmã está filmando, cada um se visse 10 vezes a filmagem, 10 vezes entendendo de uma forma diferente para você. Mas ainda assim, numa percepção panorâmica limitada ao nosso corpo físico denso, de acordo com o nosso grau moral, de acordo com o nosso grau evolutivo. E esses seres, o panorama deles é outra, a visão deles é outra. Então essa é a melhor mediunidade. Agora tu imagina para aqueles que acham que a inconsciência é melhor, cara. Não, muito pelo contrário. Tu tem que te tornar consciente para tu passar por uma superconsciência, uma supraconsciência e atingir elevados níveis da consciência até tu vibrar em pura intuição. O que é intuição? É o plano das causas. Na intuição tu não tem ideias. Ó. Na intuição tu vives só pelas causas. Como Jesus dizia, não mais a minha vontade, mas a vontade do Pai. Ele não sabia nem o que ele ia fazer no dia seguinte. Esse é um ser que vive pela intuição. Ele não sabia o que ele ia fazer. Onde é que eu vou agora? O que eu tenho que fazer? Qual é o povo que eu vou trabalhar? Onde é que eu vou agora? Só ele sabe. Eu não tenho uma vontade, eu perdi meus desejos. Eu não tenho mais emoção, eu tenho sentimento. Eu não tenho mais desejos.
Eu não tenho mais desejo. Eu sou só sentimento, eu sou só causas, eu sou só intuição. Eu perdi a vontade, eu não sou mais eu. Não, eu não existo mais, porque eu sou essência. Eu não existo mais. Eu sou só essência. E a essência, ela sopra onde ela quer. Ótimo, em determinados níveis. Porque quanto maior é o nível, ele diz, eu sopro onde Deus quer. Isso para nós é algo ainda inenarrável, é algo ainda intocável. Mas nós vamos chegar aqui. Vai demorar, mas nós vamos chegar aqui. Tá? Essa é a verdadeira mediunidade. Essa é a mediunidade. Porque a tua percepção... O que é isso em percepção? Porque você se conecta com todas as consciências de forma quantizada, de forma instantânea e na hora que tu quer. Então tu passa a entender os dramas alheios. Tu já passou por isso. E mesmo que tu não tenha passado por isso, tu compreende. Tu alcançou um nível de evolução tão grande, moralmente falando, que tu consegue captar. Ele consegue captar várias consciências ao mesmo tempo. Por isso que é o governador espiritual da Terra. Ele governa tudo isso aí, todos os seres. Do reino mineral, estou falando das vagas de vida, estou falando dos princípios inteligentes. Ele conhece todos. Reino mineral, reino vegetal, reino animal, e reino nominal, então, dentro do princípio que ele é apenas o governador da Terra. Tá? Pode ser que ele seja mais que isso. Ok? A intuição pura é a voz sem som, a voz interior, a voz do som espiritual, que fala na intimidade da alma. É a linguagem misteriosa, mas verdadeira e exata, do próprio eu superior, guiando o ego lançado na corrente evolutiva das massas planetárias. Referindo-nos à intuição como o ensejo divino de elevação à consciência cósmica do seu autor eterno. Mônaca. Posso passar para 2? Em face de a mediunidade ser manifestação natural. Pessoal, eu posso ler para vocês um poema de um yogi que fala sobre a intuição? Posso? Antes que a alma possa ver, deve ser conseguida a harmonia interior e os olhos da carne tornados cegos a toda ilusão. Antes que a alma possa ouvir, a imagem, o homem, tem de se tornar surda aos ouvidos como aos segredos, aos gritos dos elefantes em fúria, como ao sussurro prateado do pirilampo de ouro. Antes que a alma possa compreender e recordar, deve ela primeiro unir-se ao falador silencioso, como a forma que é dada ao barro se uniu primeiro ao espírito do escultor. Porque então a alma ouvirá e poderá recordar-se. E então ao ouvido interior falará a voz do silêncio. Meditação. Meditação, 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 meditação. A oração é uma ferramenta fundamental. Mas a meditação é que nos treina, aos poucos, a gente se sintonizar e a um dia chegar definitivamente ao plano intuicional, ao plano onde está dentro da nossa mônada, da nossa essência. Essa intuição é fundamental. Ok? Em face da mediunidade ser manifestação natural do próprio espírito do homem, deveremos considerar que, sem qualquer exceção, todas as criaturas são médiuns? Ramatiz, sim, porque todos nós transmitimos para o ambiente da matéria os mais variados tons do nosso espírito, assim como sempre influenciamos os demais companheiros pelos nossos pensamentos, atos e sentimentos. Há homens que, devido ao seu espírito prenhem de otimismo e incessantemente afeito ao bem, são médiuns da alegria, da esperança, do ânimo e da confiança, sempre convictos dos elevados objetivos espirituais da vida humana. Então, ou seja, todo mundo, de uma certa forma, intercambia. Muitas vezes tu diz assim, eu tive uma ideia,
fulano vem, um amigo vem conversar contigo, o amigo está com problema, um irmão, um filho, uma filha, e de pai, tu tá ali triste, sentindo aquelas energias, até porque se você é médium, a percepção é maior, e por isso que você tem que se controlar mais, é mais difícil, tá? Porque para quem é médium é assim, tá? E daqui a pouco vem aquela ideia, pô, mano, mas se tu fizer isso, não tinha pensado nisso. Muitas vezes a gente acha que, pô, a ideia é minha. Não. Você intercambiou. A ideia pode ter sido do mentor que estava próximo. Ou nem sempre ele precisa estar próximo. Porque a velocidade de pensamento é infinita, é quantizada. Então ele vem, ó, tá aí. Às vezes é de ti, às vezes vem do teu cabedal de conhecimentos. Mas muitas vezes não. Muitas vezes vem do mentor espiritual. Então todo mundo é médio. O que diferencia um médio de incorporação com um médio que não incorpora é o grau de captação mediúnica. Tá? Está nos seus centros de iluminação, está nos chakras. O segredo está todo lá. É como os seus chakras foram preparados, foram vibrados, energizados antes de você encarnar. O segredo está lá. Por isso que o chakra tem muita coisa ainda para se aprender com ele. Ele não é simplesmente uma roda captadora de energia. Não é isso. Está lá, está todo o nosso DNA. Né? Espiritual está lá. Tá? Ok? Pergunta 3. Por que a mediunidade não se manifesta só de modo pacífico? Qual graça decorrente da evolução humana? Em geral, ela eclode nas criaturas, produzindo-lhes distúrbios mentais e perturbando-lhes o próprio organismo físico. É justo tal acontecimento? Isso ele está falando basicamente para esses médios que vivem nas pinéias, né? A gente brinca, né? Porque lá, não sei se você sabe, a maioria que está no São Pedro, 90% é médio, se não mais. Mediunidade descontrolada. Mediunidade assim, ó, doente. Os caras são realmente doentes. Mal preparados, pode ver. Aí ele se lembra, mas é justo isso, né? Para que existir mediunidade nesses caras que sofrem tanto, né? É bravo, né? Essa resposta eu não gostaria de responder. Né? Desde que o médium invigilante e desregrado ainda esteja comprometido por o dificultoso resgate kármico, ele então se converte no instrumento favorável para o vampirismo dos desencarnados, que se debruçam avidamente sobre o mundo material. Isso é uma pequena resposta. Se desregrou, se envaideceu, se desviou, a culpa não é de Deus. Porque a mediunidade é a faculdade da alma. E é neutra. Nesse sentido, ela é completamente neutra. Então não bota a culpa em ninguém. Mas é lógico, né? Por isso que a mediunidade não é algo fisiológico, não é do organismo. E nem de Deus, cara. É próprio do Espírito. Mas o Espírito não é uma centelha divina? Mas não bota a culpa em Deus nos teus atos, né? Ele te criou, mas é livre para fazer as tuas escolhas. Só que no detalhe, né? A gente é o resultado das nossas escolhas. Nós hoje, mentalmente, emocionalmente, fisicamente, nós somos resultado daquilo que nós escolhemos para nós. Não adianta botar a culpa em ninguém. Se eu tenho um casamento infeliz, não bote a culpa em ninguém. Se eu tenho uma profissão que eu não gosto, não bote a culpa em ninguém. Se eu perdi cabelo muito cedo, não bote a culpa em ninguém. Pode falar. Geralmente, deu tilt? Não, geralmente a gente ouve dizer assim, ó, esse teu batuque que está te vibrando, esse teu né? Essa tua mediunidade, esse teu trabalho, essa tua casa que está acontecendo isso no teu casamento, aquilo. Sim. Então a gente aprende que a faculdade ela é amoral e ela é neutra. Esse sabor, né, eu digo assim, o sabor morango ou o sabor pimenta, quem vai dar é as nossas ações. É o médico que vai dar isso, porque ela é neutra, sim. É uma faculdade neutra. Agora, quem está com ela é neutro? Porque há muita coisa. Aí, claro, há muita coisa. Ser médio é um perigo. No que tu pensa, no que tu fala, nossa, isso acarreta pra ti. Sensibilidade é muito alta. A percepção extrasensorial, a nossa percepção é outra. Então é uma sensação de perseguição, né?
Só que não é assim, todo mundo, porque a gente está vivendo um planeta denso. Então não é para ti, para mim, é para todo mundo. Só que quem é médium tem um grau de percepção diferente. É mais ampliado, sem precisar ver, sem precisar ouvir, não precisa ver, não precisa ouvir. Porque se a mediunidade, a intuição é a maior, é aquela que é a voz do silêncio, fica com clarividência. Eu vejo muita gente, eu queria ver esse espírito, queria ver quem está aqui, queria ver o caboclo, queria ver o preto velho. Dê graças a Deus que tu não vê. Porque um dia tem 24 horas. E nem sempre eles estão contigo. Pode estar com o teu guardião, que está sempre contigo. Mas como o planeta hoje, 2/3 estão sendo exilados, a probabilidade de você enxergar espíritos muito densos é muito maior do que espíritos da luz, cara. O planeta está denso, deixa quieto. Imagina um umbral está sobre nossa cabeça, bicho. As 3 camadas do umbral tá aqui na atmosfera. O abismo tá pra lá. Lá tudo bem, tu não enxerga, né? Porque é muito dentro. Mas tá aqui, cara. Tu enxerga, olha lá, colônia nosso lar. Quem vai pro Rio de Janeiro pode enxergar, né? Tá lá, colônia nosso lar. Mas tem nossa coisa feia. Mas claro, o umbral ele cerca o planeta. Melhor tu não ver. Não tem sistema nervoso que aguente muito tempo. Então tu bombardeia. Deixa quieto. Aí tem médiums. Médiums não, às vezes nem médiums são. Que as pessoas, aqui na Seara nós temos tempo, pessoas que ao dormirem, ao corpo físico dormir, as pessoas se desdobram e se metem fria. Nós temos uma trabalhadora na casa que está purgando isso aí. Ela está purgando isso aí. Não vamos citar nome, tá? Ela está purgando. Cansou! Aí chegava lá, pedia socorro pro marido. Fulano, socorro! Aí vinha aí, cara. Ela escutava os passos. Ah, me salvou. Mas o que ficou impregnado no teu ser? O que ficou impregnado? É ou não é, Fernando? É o que ficou? Não dê nome. Aí ficou impregnado no ser. Hoje está purgando. Pegou uma baita de uma infecção, está botando tudo para fora. A culpa não é nossa, a culpa não é da Seara. Não foram as tuas escolhas, tu sai do corpo que tu pode, né? Uma vez que eu trabalhava numa casa fraternista, uma casa muito boa, cara. E nós tínhamos uma dirigente lá que era louca. A gente era louca. A gente foi visitar, ela morava em Venâncio Aires. A gente foi lá visitar ela e tal. Cara, chegando lá, a gente olhou para ela, o joelho dela estava desse tamanho assim, bicho, ó. E o que é isso aí, fulano? Sem citar nome. O que é isso aí? Ah, 20 conto. Médium assim, ó, enxergava, ouvia, e ela sentia até a tua respiração. Aquela médium de canais abertos, dizem, né? A fulana é uma médium especial. Ela tem todos os canais abertos. Ela enxerga tudo, ela vê o teu campo áurico, ela vê os teus chakras, os teus meridianos. Olha, ela tinha uma facilidade muito forte. Uma dessas médias aí que a gente não encontra hoje em dia. Mas fulano, o que aconteceu contigo, guria? Mas mas nem te conto. Fui dar uma volta no astral. Fui fazer uma viagem astral. Mas fui lá. Foi lá. E aí, o que aconteceu contigo? Chegou lá, cara. Ela encontrou um ser abismal, meio cobra e com o rosto que lembrava um ser humano. Tá lendo o livro. Mas tem muita coisa sozinha, sem permissão. E o guardião do seu? Não, o guardião nem foi. O guardião, cadê a fulano? Cadê o fulano? O fulano já tinha ido. O que aconteceu? Cara, uma loucura aquilo. Foi lá e aí, e aí pra te ajudar, não sei o que, não sei se era um conhecido. Sabe o que aconteceu com o ser? O ser, conversando com ela daqui, como ele tinha um corpo que era uma anaconda, ele foi se envolvendo dela. E daqui um pouco, ai, eu digo, não, mas tu não vem me doutrinar? Agora eu quero ver tu me doutrinar, sai daqui agora. Eu só não estouro o teu cordão de prata porque tu sabe que eu não posso. Nem é tu que eu vim aqui. Tu não sabe nada de mim, cara. Socorro. Foram lá. Aí foi a da guardiã dela, foi lá e assim, tá. Tchau.
Acabou. Ah, na hora, né? Quando voltou bem, né? Claro, daqui pra cima. Aqui o joelho dela ficou assim. Foi no médico, eu nunca vi disso. Dormindo, tu torceu o joelho. Porque ela acordou, quando ela acordou, o joelho tá. Imagina, tu vai deitar, quando tu acordar, tu vê o teu joelho. Aí o que disseram pra ela? Tua sorte, em primeiro lugar, que tu voltou. Segundo lugar, que não te quebrou. Em terceiro lugar, que ele não te envenenou. Se ele tivesse te envenenado, tu ia ver como é que ia estar o teu sistema nervoso. Aí tu diz assim, ah, mas isso não existe. Existe. O que não existe é o que nós estamos vivenciando agora. Isso aqui é uma ilusão. Ilusão do nosso ego. E o que existe realmente é o que é de onde a gente veio. E a gente vai retornar. Tá, mas tá dormindo. Como é que tu evita de ir pra lá dentro? É fácil. Muito fácil. Faz uma boa de uma oração, pede licença, que os bons espíritos te levem para locais de uma equipe espiritual. Isso sim, né? Mas. Então tu não vai, né? Se tu não quiser, tu não vai. Não tem Só poder vai da se mão. quiser ir mesmo. Lógico. Só vai se quiser. Faz uma oração. Por isso que é sempre bom rezar. Orar e vigiar. O que o mestre diz? Não bote a culpa na espiritualidade. Orar e vigiar. Tem até no Evangelho tem oração para dormir. Ensina Minha alma até vai isso, estar, né? Que a minha alma possa ir para cidades paradisíacas. Possa Vai mais ou aproveitar menos esse isso aí. momento, né? Ou então que a equipe espiritual me leve, que eu possa ir disciplinado, que eu possa ir comendo direitinho, que eu possa fazer as coisas que eu puder fazer, que eu não meta minha mão em cumbuca que eu não conheço. Tá? Porque senão fica difícil. Vai ficar difícil. Graças a Deus. Mas eu já vi. É que muitas vezes chega até na casa, Mas os sonhos que eu me lembro trabalhando no conceito, alguma coisa vem com algum problema, por ser sincero, e ainda tem muito médico que se mete a besta Claro. de achar que tem moral para doutrinar, como Claro. falou, mago, E ou toma para pau. popular espírito obsessor de quem quer que seja. Ai, Deus. Tu não sabe o karma que está envolvido. Exatamente. Não te mete. Não Deixa te- pra ele. Deixa pra espiritualidade. Né? Se um Exu vem e quer levar ou coisa e tal, aí é o Exu. Não, né? aí é outra história. Né? Mas eu vejo até pessoas que a gente conhece, assim, em casa espírita, que pegam o evangelho, botam embaixo do braço e dizem, eu tô aqui, ó, vem, deixa, né? E a Vamos tomar pau, vamos tomar Estão pau. tomando pau. Estão tomando pau. Não quero Vão tomar continuar tomando. Até que se desdobre e veja quem és tu pra estar fazendo Claro. isso. Olha o teu passado, olha a tua ficha kármica. Tu está vivendo isso aqui hoje, ou agora. Quem és tu para estar me doutrinando, pensando que está me doutrinando? Isso nós ouvimos muito lá. Né? E está tomando pau. Vocês leram o livro Legião, Senhor da Escuridão? Leu Legião? Senhor da Escuridão, leu? Não tem aquela passagem, eu não sei qual dos dois, ou a Marca da Besta. Não, a Marca da Besta é a última, né? Não, acho que é Legião. Cara, acho que foi numa mesa espírita. Não, cara, só um pouquinho. São coisas assim, né? Tá aqui, não é pela doutrina espírita, pelo amor de Deus, vocês não me entendam mal. Tá? Tô falando. Não, mas seja, o importante é vocês não me entenderem mal, tá? Por favor. Tá? Eu tenho muito carinho por essa doutrina. Cara, assim, ó, o médium, dava um pouco ele sentiu naquela mesa, naquele trabalho, tinha uma energia muito densa, muito forte. Cara. Eu não sei qual livro que era, vocês vão me avisar. E dava um pouco, cara, pô, só um pouquinho, isso aí, é um dragão. Um mago negro. Não, é um dragão. Era um dragão, se eu não me engano, um dragão mago negro. Acho que era um dragão, não era um demon, era um dragão. Aí dava um pouco, cara, então vamos doutrinar o irmão, né? Irmão, que blá, cara. Assim. Só que, pasmem, ele não estava ali. O que estava ali era a mente dele. Porque a presença dele. Aí o dirigente já. Como é que é? Aí o mentor. Tu vê aqui que é um dirigente médium. Aí é outra história. O mentor, se ele tivesse aqui, ele teria arrebentado todo mundo aqui.
teria arrebentado todo mundo da casa espírita, teria arrebentado todos os consulentes, e bairros e bairros e bairros e bairros, somente com a sua força mental, entrariam em declínio mental, entrariam em perturbação mental. Pá! Bom, o dirigente... Claro, sabiamente, né? Tá, então o que eu digo? Conversa com ele, meu. O cara já começou a ligar. Meu irmão, que a luz, não sei o que. Tipo, mas quem é tu para me doutrinar? Tu não sabe de onde é que eu vim, tu não sabe a minha procedência, tu não sabe o que eu penso sobre o Cordeiro, a minha opinião. Tu não sabe nada de mim, que tu quer me doutrinar. Eu, um espírito milenar, que vim de outros planetas, com outros valores, com uma outra evolução, tu me doutrinar? Quem é tu? Só um pouquinho. Eu nunca encarnei nesse planeta. Não, eu nunca encarnei, porque eu tenho uma outra, tenho outros valores. Valores esses que para o meu povo são corretos, nós somos felizes assim. Então quem é tu para me dizer o que é felicidade? E aí, gente, como é que se doutrina um ser assim? Tá lá no livro Legião. Ou se eu não me engano, Senhor da Escuridão. Eu acho que é Legião. Senhor da Escuridão. E é porque o Legião foi mais a nível de planeta, mais a nível de cross. Era mago, né? Era um mago, né? Mas afinal, o que ele queria lá então? A mente dele? A mente dele foi permitida pelos guardiões. Esse contato foi permitido para quê? Porque é assim que você aos poucos você fura uma rocha com uma pena. Entendeu? Você vai. Enfim, aquela história. Água mole, em pedra dura. Então são contatos que para eles são porque eles não têm outra, justamente porque eles não têm outra referência. Eles não têm outros valores, então eles precisam. Só que jamais eles vão baixar isso. Muito pelo contrário, que para nós somos seres desprezíveis, nós somos escravos para eles. Ser humano, esses caras, ele nunca encarnou. E eu estou aqui desde o início do mundo. O seu planeta tem 5 bilhões de anos. Eu estou aqui desde o início. Tu